conseguindo fazer com que você pareça uma retardada, pareça uma louca, fazer com que as pessoas não considerem o que você fala, descredite da tua palavra e principalmente forjar situações para você parecer contradizente. Tudo isso faz parte, infelizmente, do que eu passei. De uma mesma boca sai água doce e sai água salgada. A pessoa olhar para você, você contar para ela, olha, aconteceu assim, 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 e ela fala assim, por que você não falou isso antes? Agora é tarde demais. E eu falei, nossa, mas você ia lá em casa, eu achei que você estava sabendo o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, não, você precisa ir para a igreja, você precisa aceitar Jesus, você precisa... Eu falei, eu não preciso aceitar Jesus, porque eu conheço Jesus. Eu já tenho uma convivência com Jesus. O que eu preciso é de alguém que me compreenda. O que eu preciso é de alguém que não colabore com o que estão fazendo comigo. O que eu preciso é de libertação. Não, você precisa aceitar Jesus. Aí naquele mesmo momento, mas em outro lugar, a pessoa diz para você, isso não é coisa de crente. Isso que você está fazendo não é coisa de crente. Então, esse tipo de comportamento das pessoas é para te confundir, foi para confundir a minha mente, foi para gerar incerteza, porque eu já estava num nível que você vê a pessoa fazendo várias coisas na tua frente, sendo contradizente em todos os momentos. E você está naquela situação que você está, você já não consegue mais confiar na pessoa, em algumas pessoas. E o pior, eu também estava um pouco afastada de alguns familiares, de alguns parentes, de alguns amigos. Porque eu não estava bem. E de repente todo mundo sumiu. Todo mundo parou de dar um oi. Eu falei, mas que estranho, no momento que a gente tá mais numa situação mais difícil, é a hora que todo mundo some. E eu sempre fui aquela pessoa de me preocupar, de ligar, de saber como tá, se precisava de alguma coisa. Por mais que para algumas pessoas eu ligava quase sempre, para outras de vez em quando. Mas aqueles que estavam ali mais próximo do dia a dia, eu sempre fui assim. Tá doente, fulano, eu vou ir te visitar. Eu vou ver como você tá. Enfim. Mas eu fiquei quieta, não falei nada pra ninguém do que eu tava passando. Fiquei quieta porque eu já tratava de um sintoma depressivo. E eu... Deixa eu melhorar aqui a luz. E eu tava tentando... Eu tava me esforçando, porque já era uma coisa assim que eu já tava trabalhando por um tempo. Então, eu falei assim, mas você não fazia nada, mas você não sei o quê. Não, eu era uma pessoa que eu procurava médico. Procurei médico, procurei medicação, procurei academia, procurei estudar, que eu terminei a graduação. Procurava ler a Bíblia para poder ter mais conhecimento, para ocupar minha mente, para eu... Então, eu era uma pessoa que estava sempre em movimento. Conversava com pessoas, tinha um emprego, ainda CLT, e ainda ajudava a pessoa com quem eu morava no trabalho autônomo. Então, assim, eu era uma pessoa que
aparentemente, se você olhasse, você não ia perceber. Porque é uma pessoa sempre motivada, uma pessoa que motivava outras pessoas. Mas em um certo momento, eu comecei a perceber que eu estava sentindo muito cansaço, os sintomas estavam muito fortes, eu estava muito ruim, eu estava muito exausta. Não era um cansaço, era exaustão, fraqueza, um peso, parece que eu tinha uma tonelada em cima de mim, uma sonolência. Eu cansada, eu me encostava em qualquer canto quando eu ia trabalhar, dentro do ônibus, no trem, enfim. E era aquele sono leve que qualquer coisa me assustava. Quando o vizinho batia na parte de cima, jogava uma coisa no chão, eu acordava estremecendo, muito irritada. Eu estava trabalhando num emprego de telemarketing, onde no meio da pandemia, o pessoal estava tudo aquela loucura toda de pandemia, de fechamento de loja, abertura de loja, enfim, aquela confusão que pode, que não pode, e todo mundo, algumas pessoas morrendo, outras sendo infectadas e outras ficando em casa, e enfim, aquela loucura toda. Fora os problemas do dia a dia, né? Fora os problemas que eu tinha. Então, eu estava vendo que todo o meu esforço para me recuperar, tudo que eu estava fazendo, que é o que dizem, olha, quando você vai em um tratamento psicológico, as pessoas falam, não, faz aquilo que você gosta, procura assistir aquilo que você gosta, ir no parque, cozinhar, investir, estudar, aquilo que te dá prazer. A pessoa que você gosta, procura conviver mais. Enfim, esses conselhos que a psicologia te estimula para você ter. Eu fazia tudo isso, mas eu não tinha resultado.